O seu Rede Verdade já está no ar e, como eu disse hoje, o nosso entrevistado é o ex-ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, que já se encontra aqui em nossos estúdios. O ministro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês, falando com todo o público da Rede Verdade. Agradeço. O senhor que alçou um voo nacionalmente como ministro da Saúde, retorna à Paraíba, foi lançado recentemente como pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL, mas voltou também agora a fazer o que sempre fez, na medicina, atender em um hospital aqui da capital. Por que tomou essa decisão? Bom, essa decisão foi tomada lá atrás, né? Em 1983, quando eu decidi ser médico. Ingressei aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Em 1988 eu me formei e aqui no meu estado introduzi uma série de técnicas do que nós chamamos cardiologia intervencionista, notadamente para o tratamento do infarto agudo do miocárdio, as doenças das válvulas cardíacas, né? E em função disso, eu também fui escolhido pelos meus colegas cardiologistas, primeiro como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que é a minha área de atuação dentro da cardiologia, e depois como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que esse ano completa 80 anos. Né? A primeira vez que um médico cardiologista do estado da Paraíba preside uma sociedade da magnitude da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo, não é? Então, foi aí quando o presidente Jair Messias Bolsonaro me convocou para a maior missão da minha vida, que foi justamente comandar o Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19, a maior emergência de saúde pública do mundo. E o senhor, nesse retorno aqui para João Pessoa, além de voltar a atuar, prepara o lançamento de um livro, a sua autobiografia. Qual o título, qual o objetivo dessa obra? Bom, primeiro o objetivo da obra é registrar a nossa carreira, né? O que nós fizemos ao longo de 30 anos de profissão médica, mas também falar um pouco sobre o homem, né? Também o médico, a minha atividade associativa na medicina e a minha experiência no Ministério. O título é Queiroga, né? Que ficou muito conhecido o nome Queiroga por conta do presidente Jair Bolsonaro. Você coloca lá no Google Bolsonaro, Queiroga, você vai ver que o número de citações que tem. Queiroga, o homem, o médico e a pandemia, né? A superação da emergência de saúde pública. Tem que ser registrado através da mão de quem fez a história, não de quem apenas constrói narrativas, muitas vezes para enganar a sociedade brasileira. Mas o povo do Brasil não é bobo. Me parece que a gente tem até uma foto aí, Cacau, do ministro segurando o livro, com a capa desse livro, e o ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu esse prefácio. Por que o senhor escolheu o ex-presidente Jair Bolsonaro para escrever o prefácio desse livro? Porque o presidente Jair Bolsonaro confiou em mim, né? E os médicos são operadores da confiança. Enquanto hoje se assiste um verdadeiro lobby para indicar ministros, o presidente Bolsonaro primeiro diminuiu o número de ministérios, eram 23 ministérios. Esse atual desgoverno tem mais de 30 ministros, 37 ministros, né? E já está o maior lobby aí querendo derrubar a minha sucessora. Eu sou o ministro de número 50. Nenhum dos 49 que me antecederam, nem de longe enfrentou o que eu enfrentei. Quando eu assumi o ministério, meu querido Felipe, eram mais de 3.600 óbitos por dia. Aí o presidente Bolsonaro chamou um paraibano porque ele sabe que os paraibanos têm fibra, têm garra, não têm medo para enfrentar essa situação. Quando deixei o ministério, a média móvel de óbitos era 100 por dia. Fizemos uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid do mundo, garantimos assistência à nossa população, fortalecemos o Sistema Único de Saúde, aumentamos os leitos de terapia intensiva, o que não acontecia há vários anos, mais de 2 bilhões de reais em créditos para terapia intensiva e uma série de mudanças no sistema de saúde. Então, eu resolvi deixar isso registrado para a posteridade, para que sirva de consulta, principalmente para os jovens médicos, os profissionais de saúde e aqueles do meu estado da Paraíba, para saber que é possível um médico de um estado como o nosso atingir o principal posto da saúde pública brasileira, que é
o de ministro da Saúde. Agora, ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o senhor bem sabe, foi bastante criticado pela postura na pandemia. Para alguns, ele deveria ter, por exemplo, tomado a vacinação. Outros o acusam de ter atrasado essa compra, o que o senhor nega, por exemplo. Como é que o senhor acredita, com o lançamento desse livro, que o seu legado e o legado do ex-presidente Jair Bolsonaro será lembrado no futuro em relação à pandemia? É uma defesa desse legado, o livro? Com certeza, né? O livro deixa o registro. As pessoas que tirem as suas conclusões, né? Com os enredos que são contados, né? Por exemplo, que o governo Bolsonaro atrasou vacinas. Eu fico a cavaleiro porque na época eu não era ministro, mas o governo não poderia aplicar vacinas sem ter vacina com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Anvisa. Não se pode aplicar vacina. Na hora que a Anvisa autorizou a primeira vacina, as vacinas começaram a ser aplicadas. Nós adquirimos mais de 750 milhões de doses de vacinas. Foram distribuídas mais de 550 milhões de doses de vacina. 80% da população brasileira recebeu o esquema vacinal primário, né? E aqueles acima de 50 anos, mais de 80% receberam a primeira e a segunda dose de reforço. Se não bastasse isso, o Brasil foi escolhido como representante de todos os países das Américas no organismo que vai elaborar o tratado de pandemias. E foi na minha gestão, não foi na atual gestão, não é? Hoje o que tem é muita galinha cantando em cima de ovo que outras puseram. Então, o governo do presidente Bolsonaro fortaleceu o Sistema Único de Saúde, entregou um sistema de saúde muito mais forte do que eu encontrou. Essa gente do PT, quando esteve no governo, fechou 40 mil leitos hospitalares. Ao contrário deles, nós abrimos 46 mil leitos de terapia intensiva, nós fortalecemos a capacidade de vigilância do sistema de saúde. Só para você ter uma ideia, Felipe, nós tínhamos 64 CIEVs, que são Centros de Informação e Vigilância Estratégica em Saúde, no início do governo do presidente Bolsonaro, e nós entregamos 180. O resto é conversa de petista. Petista promete o céu e entrega, meu amigo, o inferno, e você já sabe disso. Agora o senhor adotou esse discurso político também quando voltou aqui para João Pessoa. O lançamento do livro é mais um passo no sentido do Marcelo Queiroga, candidato a prefeito de João Pessoa, que foi lançado pelo Partido Liberal, esse pré-candidato que vai se tornar um candidato em 2024? Candidatura, Felipe, é em 2024, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro me pediu para eu retornar ao Nordeste para que, juntamente com os meus colegas ministros, sobretudo o ministro Rogério Marinho, que é um dos melhores senadores da República, líder da oposição no Senado Federal, o ministro Gilson Machado, o ministro João Roma e o ministro Ciro Nogueira, que também é de um partido aliado, o PP, para que nós fortalecêssemos essa aliança entre conservadores e liberais para defender o legado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Nordeste, como, por exemplo, o aumento do valor do que hoje se voltou a chamar de Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, tudo dá no mesmo, mas isso foi aumentado pelo presidente Bolsonaro. A transposição do Rio São Francisco, que chegou aqui através do governo do presidente Bolsonaro, a água que o PT trouxe para o Nordeste da transposição, pode colocar num copo que eu bebo. Não trouxeram uma gota d'água. A água chegou aqui através, primeiro, do governo do presidente Michel Temer e depois do governo do presidente Bolsonaro. E esse atual governo, o que quer fazer? Quer destruir o marco do saneamento. Para quê? Para trazer as mesmas empreiteiras corruptas que foram alvo de apuração na Lava Jato. Então, nós temos que defender isso fortemente, que é o legado do presidente Bolsonaro. E o presidente sempre lembra o João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós vamos fazer aqui. Mas o senhor não nega que é o candidato escolhido pelo partido? Bom, eu sou pré-candidato, né? As eleições são em 2024 e vamos trabalhar para construir uma proposta consistente para a cidade de João Pessoa, que há mais de 25 anos foi governada apenas por 3 pessoas, não é? E nós precisamos fazer com que a política tenha mais opções para o cidadão de João Pessoa. Como eu nasci aqui, né? Sou daqui de João Pessoa, não sou só a cara da gente, eu também falo como o povo daqui, não é? Então nós vamos trazer uma proposta nova para a cidade de João Pessoa. Os problemas que não só são os problemas da saúde pública, aqueles que eu enfrentei
e melhorei quando estive à frente do Ministério, mas temos problema da mobilidade urbana. Eu fiquei impressionado agora quando eu retornei a João Pessoa, depois da minha experiência no Ministério, que aqui o trânsito simplesmente não flui. Precisamos resolver questões relativas à educação, a questão da moradia. A cidade de João Pessoa tem um forte atrativo turístico, né? A questão do meio ambiente, né? A gente está vendo agora aquele debate da engorda da orla, né? Felizmente está dando uma terceira refeição aí, né? O senhor aprovou essa decisão da Prefeitura? Não fazer a engorda. Então eu acho que esse é um projeto que tem um impacto ambiental, que deve ser analisado com bastante cuidado, para que nós não tenhamos esse efeito, né? De fazer calçadinha, derruba a calçadinha. Cada prefeito que vem derruba a calçadinha. Quem derruba é o mar, né? Não se busca uma solução para esse velho problema. Então, para velhos problemas, novas soluções. Não vamos insistir nas antigas soluções que não trazem resultados e a população de João Pessoa sabe muito bem disso. Daqui a pouco eu vou lhe perguntar mais sobre a gestão do prefeito Cícero Lucena, mas o senhor, quando foi anunciado aí como pré-candidato do PL a prefeito de João Pessoa, prometeu unir o partido aqui na capital. O senhor tem dado passos nesse sentido, o que já conseguiu em relação a essa união para o ano que vem? O Samuca estava dizendo que eu ia trazer uma bomba. Na realidade, eu sou especializado em desarmar bomba. Essa questão do Partido Liberal, o presidente Bolsonaro ingressou no Partido Liberal em 2022, é um partido que já tinha uma tradição e, na realidade, nós temos que trabalhar em conjunto. Nós, os bolsonaristas de verdade, temos que trabalhar em conjunto com os companheiros e correligionários do Partido Liberal para construir uma base forte para termos um projeto de poder, não só para a cidade de João Pessoa, mas para o estado da Paraíba. Eu tenho procurado dialogar com as lideranças. Às vezes, o próprio presidente disse, o Queiroga vai ter trabalho lá em João Pessoa, porque se nós tivéssemos jogado unido em 2022, nós tínhamos com certeza eleito o senador e o nosso candidato ao governo tinha ido para o segundo turno. Isso, infelizmente, não aconteceu e eu vou dar a minha humilde colaboração para que possamos ter um partido mais forte em 2024 e aumentar o número de prefeitos. Nós elegemos pouco mais de 20 prefeitos em 2020 e o nosso objetivo é pelo menos dobrar o número de prefeitos, eleger vereadores. Agora, a nossa ex-primeira-dama, mas para mim sempre primeira-dama, Michele Bolsonaro, estará conosco aqui no dia 15 de julho. E o objetivo é ampliar a participação das mulheres na política, né? Para que possamos ter uma representação feminina nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado e também nas prefeituras. É um evento voltado às mulheres, mais os deputados Cabo Gilberto, Valber Virgulino e o apresentador Nilvan Ferreira, que também são do PL. São bem-vindos nesse evento? Óbvio que são bem-vindos. São 3 lideranças importantes do nosso partido. Longe de ser um problema, eventuais divergências, é comum na vida partidária, são ativos importantes que nós temos e eu tenho certeza que nós vamos jogar no mesmo time para fazer gol na trave adversária, não gol contra. Agora, ministro, a executiva do seu partido aqui na Paraíba, do PL, através do deputado Wellington Roberto, tem dito o seguinte: caso esses filiados do partido não respeitem a decisão da executiva nacional, que hoje tem o nome de Marcelo Queiroga como candidato a prefeito de João Pessoa, caso essa orientação não seja respeitada, que esses nomes procurem uma outra legenda. Pelo menos foi isso que eu ouvi. O senhor concorda com essa tese ou dá para agregar todo mundo em torno de um nome, em torno do seu nome ou de outro? A nossa grande liderança é o presidente Jair Messias Bolsonaro e a fala dele, com certeza, é uma fala agregadora e, no momento certo, nós teremos todas essas questões que são próprias da vida partidária, da vida democrática, solucionadas, né? Na realidade, isso não só no PL, mas em todos os outros partidos, né? Lembra no passado, o ex-vereador e ex-deputado federal, Avenzoar Arruda, foi candidato a prefeito de João Pessoa. E isso resultou na saída do ex-governador Ricardo Coutinho do PT. E ele foi para o PSB. Então, isso não é nenhuma novidade na vida partidária, mas creio que em relação ao PL, nós teremos todos esses ativos trabalhando dentro de um projeto de poder para o estado da Paraíba, para o Nordeste e para o Brasil, que é ter novamente
o presidente Jair Bolsonaro no governo em 2026. O senhor está acompanhado por sua esposa aqui nos estúdios, a doutora Simone Queiroga, e ela é cotada para assumir o PL Mulher aqui na Paraíba. É isso mesmo? O senhor confirma essa informação de que ela vai assumir o partido na agenda com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no próximo sábado? Simone, como eu, é médica pediatra, minha colega de turma e do governo. Ela trabalhou muito próxima à dona Michele Bolsonaro no programa Pátria Voluntária. Então, conhece bastante a agenda, tem uma interlocução próxima com a dona Michele, sabe quais são os seus objetivos para o Partido Liberal, de tal sorte que é algo que é natural ela assumir a presidência do PL Mulher aqui no estado da Paraíba e juntamente com aquelas mulheres que têm interesse em participar da vida partidária, vir ao PL, porque nós temos uma agenda, que é a defesa da vida desde a concepção. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a descriminalização das drogas, nós somos contra essa chamada ideologia de gênero que se quer ensinar nas escolas, né? E a minha esposa Simone, ela é alinhada com esses valores que são trazidos com muita propriedade por Michele Bolsonaro, e eu tenho certeza que fará um excelente trabalho aqui no estado da Paraíba. Uma informação que estava nos bastidores e que o ex-ministro, portanto, confirma a informação da nossa reportagem que Simone Queiroga vai assumir o PL Mulher aqui em João Pessoa, num evento com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, ministro, a sua avaliação sobre Jair Bolsonaro é a liderança da direita que agora está inelegível. Qual será o rumo desse espectro político que obteve aí metade dos votos do país nas últimas eleições? Como fica a direita sem Jair Bolsonaro elegível? O presidente Bolsonaro, se fala até do bolsonarismo, né, que transcende o próprio Bolsonaro. É uma ideia, né? Ninguém torna uma ideia inelegível. Você pode até tornar um homem inelegível, mas uma ideia não se faz dela inelegível, e o bolsonarismo está mais vivo do que nunca. Mas ainda há espaço para recurso, seja na justiça eleitoral, ainda não foi publicado o acordo, cabe embargo de declaração, posteriormente cabe recursos ao Supremo Tribunal Federal, né? E a gente já viu de tudo no Poder Judiciário, né? Até tirar um sujeito condenado em 3 instâncias do Judiciário brasileiro, e esse indivíduo hoje está ocupando o papel de presidente da República, né? Como um passe de mágica, tudo aquilo que se apurou some, desaparece, né? Então, sempre podemos esperar que o Poder Judiciário, nas suas instâncias recursais, reparem essa injustiça, que, a meu ver, é uma injustiça cometida contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas mesmo que isso não ocorra, vocês podem ter certeza, a direita veio para ficar, né? E o povo brasileiro hoje despertou, está vendo o que esse desgoverno está fazendo nesses 6 meses, né? Querem destruir o marco do saneamento, querem acabar com a reforma da Previdência, querem rever a reforma do ensino médio. Então, uma verdadeira tragédia, loteamento de cargos, tudo aquilo que eles fizeram no passado e que culminou com a expulsão daquela senhora que fez um desgoverno terrível, aquela senhora das pedaladas, não é? Então, nós não queremos isso, não é? E vamos, já em 2024, eleger prefeitos, vereadores, e em 2026 vamos voltar ao poder para colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que é o lema do nosso Jair Messias Bolsonaro. Qual é a avaliação que Marcelo Queiroga faz da gestão do prefeito Cícero Lucena? Essa é uma pergunta que o senhor vai responder daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial. Fique com a gente.